Ó, vamos lá. Pessoal, vamos comigo. Primeiro então, sintopia cardíaca. Atenção, não seja necessário repetir. Apenas na revisão para a prova. Coração, então, ele fica alojado na região mediastinal, nem à direita e nem o seu pivô central de um corte sagital mediano à esquerda. Isso fica na região mediastinal, posicionado na região mediastinal, com 2/3 de sua massa projetado para a esquerda. Então, o ventrículo esquerdo fica projetado para a esquerda, mas o eixo cardíaco, se assim eu posso denominar, ele fica na região mediastinal, região de mediastino, região onde se encontra, além do coração, fazendo a sintopia, essa conexão anatômica, ficam as regiões hilares e parilares pulmonares, região de traqueia, de carina, bifurcação entre os brônquios, fonte principal direita e esquerda. Então o coração fica nesta região. Muita gente acha que o coração fica em pezinho assim. Não fica. O coração ele fica assim, ó, por sobre o diafragma. Ele fica posicionado por sobre o diafragma. Ele se apoia sobre o diafragma, sobre a estrutura diafragmática, sobre a musculatura diafragmática. Então, o coração fica apoiado de maneira em que sua face anterior ela é voltada em direção ao osso que nós temos aqui na região torácica, que é o externo. Lembra do externo? Manúbrio do externo, corpo do externo e processo tifoide. Ok, então nós temos uma face que se volta anteriormente, uma face que se volta inferiormente, porque está apoiada no diafragma. Veja, então não é uma face posterior, o coração não está dessa maneira, está apoiado dessa maneira, por sobre a musculatura diafragmática, deu para entender? Então esta face é anterior, mas essa aqui é inferior. E aí vocês têm as faces aí, face externo-costal. O que significa uma face externo-costal? A face que entra em contato, ou melhor, tem uma sintopia com o externo, uma conexão com o externo anatômica e com as costelas, face externo-costal. Tem uma face inferior, que é a face diafragmática. Ele fica alojado por sobre o diafragma. Face externo-costal, face diafragmática. Além disso, nós temos duas outras faces, que são as faces pulmonares. Ó, pulmão direito aqui, pulmão esquerdo aqui, faces pulmonares. Certo? Sim ou não? São as faces laterais. Depois de face externo-costal, face diafragmática, faces pulmonares, nós temos o ápice do coração, que compartilha e corrobora as mesmas características que a patela. Lembra da patela? A base da patela em cima, o ápice embaixo. Coração, a mesma coisa. Já vou chegar lá. O ápice aqui e a base aqui. Então a base no coração é em cima, é acima do próprio. É na região dos átrios. Propriamente dito, no meu átrio esquerdo, eu tenho minha base cardíaca. Na região das vértebras, isso. Então eu tenho região anterior externo-costal, região posterior é uma região vertebral, uma região inferior é uma região diafragmática e as regiões laterais são regiões pulmonares. Sim ou não? Sim. Alguma dúvida? Não. Então vamos aí seguir o roteiro. Próximo. Átrio direito, veja, cavidade do átrio direito, para que não haja confundimento para a hora da prova. Átrio direito, menor que o ventrículo, porque tem que emanar sangue e distribuir pela válvula mitral apenas do próprio para o ventrículo. Eu vou usar essa peça, né? Eu vou usar provavelmente essa peça. Então, átrio direito. Próximo. Átrio esquerdo. Veja como é o formato do átrio esquerdo. Ele é um pouco mais lateral. E o átrio direito é um pouco mais cúbico. Átrio direito mais cúbico, esquerdo, lateral. Muito bem. O átrio direito ele é mais anterior e cúbico. O átrio esquerdo ele é mais posterior e lateral. Mais comprido, lateralmente. Próximo. Ventrículo direito, observem aqui a musculatura do ventrículo direito, é uma musculatura bem mais robusta do que as musculaturas atriais, musculaturas que também têm uma projeção chamada de músculos papilares. Nós comentaremos sobre os músculos papilares. Então veja, ventrículo direito, a robustez do ventrículo direito. E o próximo é o ventrículo esquerdo, um pouco maior que o ventrículo direito, o volume de ejeção é bem maior, inclusive, porque tem que emanar sangue para o corpo todo. Então, imaginem o quanto de milímetros de mercúrio em pressão eu tenho saindo pelo ventrículo esquerdo. Você vai aferir a pressão em
indivíduo você tem a pressão sistólica e a pressão diastólica. O que isso significa? Pressão sistólica é a pressão de contração, pressão diastólica é a pressão de relaxamento. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Isso, a máxima e a mínima. Agora, a máxima convencional é 120, não é? Que é o que nós conhecemos como 12. Então não é 12 por 8, é 120 por 80. A gente simplifica, corta 0 e corta 0, mas é 120 por 80. 120 milímetros de mercúrio na sistólica e 80 milímetros de mercúrio na diastólica. Então a pressão de contração de sístole é 120 e de diástole 80. É isso que a gente consegue alcançar aferindo pelo braço, não é medindo, aferindo pelo braço. Se a pressão se afere, febre também, não se mede, se afere. E aí o que eu faço? Eu imagino, poxa, será que a mesma pressão que sai por esse ventrículo esquerdo é a mesma pressão que passa pela artéria braquial? Obviamente que não. A pressão vai se esvaindo, vai perdendo força, vai ser menor. Então, provavelmente a pressão não é 120 quando sai do ventrículo esquerdo. A pressão é maior. Então eu tenho aí por volta de 180, 185 de pressão saindo pelo ventrículo esquerdo. À medida em que a distribuição sanguínea vai acontecendo, vai perdendo força. Por que vai perdendo força? Porque eu ganho resistência. O que é ganhar resistência? Você tem o que nós chamamos de resistência periférica. Os vasos não vão diminuindo no sistema arterial? Vão. Você tem uma pressão sistêmica reduzida pela resistência e venosa da mesma forma. E o retorno venoso da mesma forma. Muito bem. Então eu tenho a ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Observem as projeções ventriculares. São bem maiores. Observem os músculos papilares do ventrículo esquerdo em comparação em detrimento aos músculos papilares do ventrículo direito. A força tem que ser muito maior. A força tem que ser muito maior. Próximo. Septo interatrial. O septo interatrial é a região que separa, é a estrutura fibrosa que separa, ou fibrocerosa, que separa o átrio direito do átrio esquerdo. Eu não posso ter uma comunicação entre os átrios, posso? Por que eu não posso? Porque o meu sangue oxigenado vai misturar com o meu sangue carbonado. O meu sangue oxigenado vai misturar com o meu sangue carbonado. Eu não posso ter uma comunicação interatrial. Deu para entender? Depois de septo interatrial tem quem? Agora, o septo interatrial não é formado por músculo, ele é formado por uma camada fibrocerosa. É colágeno. Agora, olha o septo interventricular. É colágeno? Não. Tem o quê? Músculo. O septo interventricular tem uma parede muscular. Estrutura mais espessa. Por quê? Porque tem mais pressão. Se tivesse apenas uma estrutura delgada, não iria aguentar a pressão. Próximo. Tricúspide. Vamos lembrar então? Tricúspide é do lado direito, separa o átrio direito do ventrículo direito. Essa válvula tem função do quê? De funcionar como se fosse um esfíncter. O que é um esfíncter? Um controlador de enchimento e esvaziamento de cavidades. O esfíncter é uma musculatura anular que controla o enchimento e o esvaziamento das cavidades. É como se fosse um esfíncter, mas não é um esfíncter. É uma válvula formada por cúspides. Cúspides também de estrutura colagenosa, serosa. Estas cúspides não contraem, elas abrem por demanda mecânica, elétrica e mecânica. E eu vou dizer como elas abrem nos próximos capítulos, através da cordoalha tendinosa. Depois nós podemos explicar. Então, essas válvulas possuem cúspides. Desse lado, ela é chamada de tricúspide porque ela possui quantas cúspides? 3. Primeiro, o que é cúspide? É lado, face. Cada face é uma cúspide. De onde veio o nome cúspide? Para a anatomia. Veio de um princípio religioso. Você já viu como que é o chapéu do Papa? Não. Como que é o chapéu do Papa? Nossa, chapéu do Papa, uma hora dessa. Não é que é o chapéu do Papa. Opa. É mais ou menos isso aqui, né?
cúspides tem o chapéu do Papa? 2. Tem um folheto atrás e um folheto na frente, não tem? O chapéu do Papa? Estou enganado. Nunca viu o chapéu do Papa? Não. De rodeio, vocês sabem. Então, quantas cúspides? 2. Então, o chapéu do Papa é bicúspide. A válvula aqui é o quê? Tricúspide. Então, quando se olha para a válvula, observando a secção transversa da válvula, eu tenho quantos folhetos? 3 folhetos. Deu para entender? 3 porções, 3 folhetos que abrem e fecham. Para o sangue passar do átrio para o ventrículo. Válvula o que então? Tricúspide. Próxima. Válvula Bicúspide. Poxa, então como é que seria a válvula bicúspide? Assim, 2 cúspides. Ok? Válvula bicúspide. Ligando o que? Ou melhor, controlando o enchimento do ventrículo esquerdo e controlando o esvaziamento do átrio esquerdo. Sim ou não? A mesma coisa que os esfínteres fazem, esfíncter esofágico superior e inferior, esfínter do cardio, esfínter pilórico, esfínter anal, esfínter idiocecal, todos esses esfínteres contraem. E aqui não contrai. Aqui abre e fecha. Parece uma portinhola que abre e fecha. Então, quando se faz uma cirurgia de válvula, valvular, você tem 2 opções. Dentre as muitas, vão estar as 2 mais comuns. Ou você faz um Shannon enxerto, ou você faz uma substituição valvular por uma endoprótese de metal. Imagina, não tem que passar sangue daqui para cá? Então se faz uma portinhola também com 2 cúspides. Imagina uma peça metálica como se fosse um L, mas uma chapa metálica assim e outra assim. Então o sangue, então está aqui a chapa metálica, ela está posicionada assim. O sangue vai encher, ela vai fazer o quê? Vai abrir, vai esvaziar. Esvaziou, ela volta. Enche, esvazia. Volta. Sabe um monjolo de água, jardim japonês? Enche o monjolo de água, solta a água, volta. Enche, volta. Enche, cai. Enche, cai. Outra possibilidade, Shannon enxerto, que é o que? Um enxerto animal, tecido de porco, tecido suíno, menor rejeição. Bom, depois, válvula aórtica, olha aqui, ó. Nós podemos chamar a aórtica e a pulmonar de válvulas semilunares, olha aqui, ó. Opa, válvula aórtica. É tricúspide também? Também. Mas semilunar. Nome da anatomia é semilunar, nome na anatômica semilunar. O que a válvula aórtica controla? O esvaziamento do ventrículo esquerdo e o envio de sangue para o corpo. Sim ou não? Então vamos pensar um pouco em como acontece isso. E entraremos um pouco em fisiologia só para vocês compreenderem. Isso é bem bacana. Ventrículo esquerdo. Com carinho, vocês viram? Então a aorta é assim, não aqui. Foi um esquema. Então você tem a aorta e você tem a válvula aórtica. O que o ventrículo esquerdo tem que fazer? Nossa, o ventrículo esquerdo está menor do direito, aí está uma maratona. Acontece. Tudo bem. Vocês entenderam? Inteligentes o bastante para entender que isso aqui está de maneira rápida. Então o que você tem aqui, ó? Musculatura do ventrículo esquerdo. Não tem que contrair? Tem. Eu tenho 2 situações. Eu tenho, nós chamamos de pré-carga, isso é fisiologia. E o que nós chamamos de pós-carga. O que é a pré-carga e a pós-carga? A pré-carga é a força, é a pressão que tem que ser vencida para o enchimento do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é formado por musculatura. Quando o sangue sai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo,
Eu tenho uma pressão, eu tenho uma resistência passiva do ventrículo, não tem? Quando você vai encher a bexiga, você não tem que vencer a resistência elástica da bexiga? Quando esse sangue desce para o ventrículo esquerdo, tem que vencer a resistência do ventrículo esquerdo. A pré-carga é justamente isso. É o ponto de ruptura, não de falha. Ponto de ruptura cronológico no tempo em que o ventrículo esquerdo é vencido. É quando o sangue vence a resistência do ventrículo esquerdo. Deu para entender? É quando o sangue enche o ventrículo esquerdo por completo e vence a resistência. E aí tumefa todo o ventrículo esquerdo. Enche o ventrículo esquerdo de sangue. Isso é o que nós chamamos de pré-carga. Depois isso aí é base para a interpretação de muitas patologias, das quais você perguntou. Isso é pré-carga. É quando o ventrículo esquerdo faz o quê? Vence a resistência. O sangue vence a resistência do ventrículo esquerdo. E o que é pós-carga? Simples de entender. É a resistência que o ventrículo esquerdo tem que fazer para... A força, aliás, que o ventrículo esquerdo tem que fazer para vencer a resistência da válvula aórtica. Primeiro o sangue tem que vencer a resistência do ventrículo. E depois o ventrículo, com o sangue já todo depositado no mesmo, tem que vencer a resistência da válvula aórtica. Porque se o sangue e a pressão não vencer a resistência da válvula aórtica, não vai sangue para o corpo. Então, pré-carga, mais uma vez, o sangue vencendo a resistência da cavidade. Pós-carga, o sangue e a pressão vencendo a resistência da válvula aórtica. Deu para entender o que é pré e pós-carga? Muitas patologias cardíacas derivam de uma falha na pré-carga ou uma falha na pós-carga. Esta falha pode ser mecânica ou pode ser elétrica. E aí tem que ser investigado. Primeiro, normalmente se investiga a falha elétrica. Não havendo falha elétrica, vai investigar a falha mecânica. Por que investiga a falha elétrica? Porque eu preciso saber se é um erro de despolarização, se é um erro na despolarização elétrica, se é um erro de condução elétrica, o músculo não está contraindo direito. Se não é, pode ser uma falha na válvula. Deu para entender? Próximo. Ano que vem nós vamos explicar algumas patologias, infarto, interpretação do eletrocardiograma, bacana. Próximo. Válvula pulmonar. Também tem o pré e pós-carga para a válvula pulmonar, para a região? Também tem. Próximo. Cordoalha tendinal. Isso eu vou explicar. Que bacana demais. Ó. Ei. Cordoalha tendinosa. Olha que legal. Eu tenho musculatura, não tenho? Vamos! Tenho musculatura. Apaga. Observe. O sangue tem que passar daqui para cá. Daqui para cá. Como é que será que essas válvulas vão abrir e fechar? Como é que vai abrir e fechar? Tem um porteiro lá, boa noite. Prazer, please allow me to introduce myself, que é Maurício, está com o ingresso aí. Não tem porteiro. Ela vai abrir de acordo com a pressão. Tudo bem, com a pressão, mas não adianta ter pressão. Vai ter pressão, ela vai ficar fechada. Não depende só da pressão do átrio. Depende da repolarização do ventrículo. Depende muito mais do ventrículo relaxar do que do átrio contrair. Ele pode contrair com a força que quiser. Não, pode contrair com a força que quiser. Se a válvula não abrir, o sangue não desce. Ah, professor, acabou de dizer que abre e fecha. É lógico, você tem uma prótese. Você tem uma prótese, aí é automático, o sangue bate. Ah, mas você não tem uma prótese metálica, titânio vanádio, sei lá, alguma coisa. Você não tem. Você tem? Não. Você tem o quê? Tricúspide ali. E como é que o sangue passa? Cordoalha. Por que cordoalha? Como é que funciona a mecânica cardíaca? Ó, olha só, são mais de dois tempos, mas vamos simplificar. São dois tempos. Eu tenho, enquanto átrios contraem, ventrículos relaxam. Enquanto ventrículos contraem, átrios, então é isso aqui. Ó, isso aqui. Vem cá, rápido. Vamos ver aqui. Contrai e relaxa. Faz ventrículo aqui, faz duas cavidades aqui. Cavidade. Ó. Isso, ó. Coração é isso aqui, ó. Ó. Não precisa de vermelho. Tá vermelho.
E aí eu tenho, ó, enquanto o átrio contrai, ventrículo, por quê? Átrio contraiu e empurrou sangue. Que cavidade tem que relaxar? Ventrículo. Os dois ventrículos, as cavidades ventriculares relaxam e enchem de sangue. Ah, tudo bem, você não explicou nada. Mas vamos lá. Ó, enquanto o ventrículo relaxa, não aumenta de tamanho? Hein, pessoal? Sim. Quando contrai, não diminui? Tem que mandar para a horta? Diminui. Imagina, a cordoalha tendinosa, não tem azul hoje, tem? Tem. A cordoalha tendinosa, ó, a cordoalha tendinosa, ela tem sua origem. Lembra de origem e inserção? Tem origem nas bordas da válvula. Olha lá, a cordoalha tem origem nas bordas das válvulas. E tem inserção aonde, professor? Tem inserção na musculatura. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que enquanto a musculatura está relaxada, a cordoalha está esticada ou está frouxa? Não está esticada? Enquanto a musculatura relaxa e as cavidades aumentam de tamanho e a corda está presa nelas, a corda vai esticar. Se a corda vai esticar, vai abrir ou fechar a válvula? Abrir. Então relaxou embaixo, puxou a corda, abriu a portinha, saiu. Certo? Agora, contrário. Agora é a hora de ventrículo contrair, não é? Para mandar sangue para o coração, vai para o corpo e para os pulmões. A hora que o ventrículo contrair, ele não vai diminuir de tamanho? Vai ou não vai? Vai. A cordoalha vai ficar esticada ou frouxa? Frouxa. Vai ficar frouxa, quem vai fechar? Válvula. Então, a abertura e fechamento valvular depende muito mais do relaxamento de ventrículo do que da contração do átrio. Sim ou não? É lógico que o potencial elétrico está envolvido ano que vem. Pessoal, deu por hoje. Continuaremos na segunda que vem. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Um forte abraço.